dependentes. Lá no artigo 16 da Lei 8.213 de 91, se fala sobre os planos de benefício. Tá? Aqui também teve uma alteração por essa mesma lei. Nós temos 3 classes de dependentes. Uma excluindo a outra. Qual que é a primeira classe? O cônjuge. Depois nós temos o companheiro, companheira, inclusive de união afetiva. É considerado companheiro e tem direito à pensão por morte, por exemplo, que é um benefício devido para os dependentes. Eles têm direito à pensão por morte e ao auxílio reclusão. Quem mais entra aqui? Temos os filhos até os seus 21 anos. Certo? De qualquer condição. Que não sejam emancipados. Isso é, eu estou com 17 anos, cara. Eu estou emancipado. Tá? Meu pai fala isso, você tem 18 anos, você tem direito? Não, estou emancipado. Tá? Eu me emancipei antes do fato. Isso que é importante. Antes do fato. Então, qual que é o fato que vai gerar direito à pensão por morte? A morte do meu pai. É Deus me livre. Mas é um fato que vai dar direito à pensão por morte. Então, essa emancipação tem que ocorrer antes da morte dele. 21 anos. Tá? Em qualquer condição. Ou inválido. Quem é o inválido? É aquele que não pode trabalhar. Ele está impedido de trabalho. Não pode exercer uma atividade profissional. Não podendo assim se manter, se sustentar. E agora a alteração da lei. Entrou aqui o deficiente mental ou intelectual que seja considerado absolutamente ou relativamente incapaz assim declarado judicialmente. Então precisa de uma sentença judicial. Que sentença é essa? É a conhecida interdição. Vocês já ouviram falar disso? Você que está aí em casa, já ouviu falar interdição? Já, né? Eu interdito uma pessoa. O cara está com uma deficiência mental. Esquizofrenia, por exemplo. Tá? Esquizofrenia grave. Eu vou pedir a interdição dessa pessoa. Ela precisa de alguém cuidando, gerindo a vida dela, responsável por ela. Então, essa pessoa hoje passou a ser também considerada dependente para fins previdenciários. Como que pode cair no seu concurso? Como ele é muito novo, não tem muita discussão, o INSS ainda está implantando, né? Agora a circular, para poder implantar como que vai funcionar, provavelmente cai o conceito. Tá? Pode aparecer então o conceito. É considerado dependente de primeira classe para o regime geral de previdência social, deficiente mental, intelectual, tá? Que seja considerado absolutamente ou relativamente incapaz, declarado assim judicialmente. Acredito que seja assim que vai aparecer. Tá? Atenção com isso. Quem é o de segunda classe? Os pais. E os terceiros, os irmãos. Na mesma condição que os filhos. Então, aqui nos irmãos, a mesma coisa. Até os 21 anos, de qualquer condição, inválido, deficiente mental, intelectual, seja considerado absolutamente ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Tá ok? Cuidado com esses aqui. O que a gente pode falar aqui rapidinho de dependentes?
Um exclui o outro. Então é o seguinte, existe alguém dessa primeira classe? Essa aqui perdeu. O último concurso da INSS caiu numa questão nesse sentido, né? Ele era casado, faleceu em um acidente e ele sustentava o seu pai. Tá? Cuidado com as questões que te levam àquele emocional. É direito sim. Olha como é que é a questão. Então, ele era casado, tá? O segurado era casado e sustentava o pai dele também. E ele falece. Daí a questão trazia que vai ter direito a esposa e o pai, porque ele era dependente econômico. Certo ou errado? Errado. Mas não te dá aquela vontade de falar, certo, ele merece, o pai precisa também. Dá vontade, mas é errado. Por quê? Porque existe o cônjuge. Tá? E assim, consequentemente. Então, os irmãos, só se não tiver mais ninguém, né? Se tiver pai, né? Vamos supor, então, nesse mesmo caso que a gente estava falando, o segurado faleceu, a esposa está recebendo. 2 meses depois, a esposa entra em depressão pela morte do marido. Difícil, né, mulherada? A gente aguenta, né, senhores? Eles não aguentam viver a gente, né? Então, o que acontece? Morre de depressão. A mulher fica em depressão e morre. E aí? O pai vai ter direito? Não, isso aí. Acabou com ela, tá? Dependentes da mesma classe também concorrem entre eles, certo? Isso é, meu marido morreu, eu recebo a pensão, eu e meus 2 filhos, filhos que a gente tinha em comum, tá? Como é que vai ser feita essa divisão? Chamado rateio, em partes iguais, tá? Em partes iguais. Não confundam com herança, que fica mais mudando para a mulher, não é. Partes iguais, assim como os filhos também. Partezinhas iguais. Eu morro. O que acontece? A minha cota morre comigo? Não. A minha cota deve ser dividida entre os meus filhos. Perfeito. Então, ótimo. Vamos falar agora rapidinho da manutenção também? Da qualidade de segurado? Importantíssimo. A manutenção da qualidade de segurado. Fale. Se o dependente lá for filho de 22 anos por ser da graduação, ele se encaixa? Não tem direito. Boa pergunta sua, tá? O que acontece? Nos regimes, tá, próprios, isso pode acontecer. Ele está cursando uma graduação e ter direito até, por exemplo, 24 anos de idade à pensão. Para a Previdência não tem jeito, tá? Já está formulado, já está decidido, pacificado esse assunto. Não tem direito, 21 anos e acabou. Aí o que pode aparecer? Ah, ele cursa medicina, né, em tempo integral, não tem condições de trabalhar. Não vai ter direito nessa pensão, tá? Encerra, 21 anos é o limite. A não ser que ele seja inválido. Inválido pode ficar por mais tempo, né? Pode ficar por 30, 40 anos, sem problema nenhum. Agora o filho não tem jeito, mesmo na graduação. Tá ok? Mais dúvidas? Vai. Não, pode ser também rural, por exemplo, em sacador, tá? Rural, tá? É que assim, o portuário, a lei traz como exemplo e é o mais comum, tá? O trabalhador avulso, né, em áreas, né, em trabalhos portuários, tá? O estivador é o mais comum, mas não necessariamente, tá? Qual que é a característica dele? Pode ser natureza urbana, rural, né? Que seria, né, os portos, uma atividade urbana, pode ser rural, sem problema nenhum, mas a característica principal e o que vai cair na tua prova é intermediação, tá? Só cuida com isso, intermediação, mas não necessariamente só trabalhadores portuários, tá? Tranquilo? Vamos para frente, então? Manutenção da qualidade de segurado. O que é essa manutenção da qualidade de segurado? Você mantém o vínculo. Então tá bom. Perdão. Repito. Pessoal, só aqui uma chamadinha. O que aconteceu? Primeira pergunta lá, ele perguntou se aquele que está fazendo uma graduação, tá?
ele tem direito de estender a pensão até termine, até os 24 anos. No regime geral, não, como eu respondi. Nosso colega aqui perguntou se o trabalhador avulso, né, seria só o portuário. Não, como já foi respondido, tá ok? Então vamos lá, vamos para frente. Qualidade segurada é o quê? Mesmo sem contribuição, você mantém um vínculo com o INSS, tendo direito aos benefícios, tá? O que dá direito aos benefícios? É o vínculo, tá? Os dependentes vão ter direito, por quê? Eles têm um vínculo econômico com os dependentes. Primeira classe, dependente econômico presumido, e as duas têm que comprovar essa dependência econômica, tá? A qualidade segurada, então, é o quê? Ele vai manter essa qualidade, que a gente chama de período de graça, mesmo sem contribuições. Vamos dar uma olhadinha, acompanha aí no teu material. Quais são os casos? O primeiro caso é gozo de benefício. Isso é, se o segurado estiver recebendo um auxílio-doença, o tempo que ele estiver recebendo, ele está mantendo essa qualidade de segurado. Isso é, se ele ficar 10 anos recebendo, vai manter a qualidade de segurado. Tá? Aqui tem uma exceção. Salvo, exceto o auxílio acidente. Este não mantém a qualidade de segurado. Tá? O auxílio acidente, depois a gente vai discutir ele. Ele é uma indenização, ele não vai ficar mantendo a qualidade de segurado. Cuidado! Todo benefício mantém a qualidade de segurado. Estar em gozo, estar recebendo benefício, mantém a sua qualidade de segurado. Exceto o auxílio acidente. Qual que é o segundo caso? Fala ali de 12 meses, né? Sem contribuição. 12 meses sem estar contribuindo. Então, aquela pessoa que fica desempregada e deixa de contribuir para a Previdência Social. Quanto tempo ela vai estar na qualidade de segurado? Isso é, hoje eu sou despedida, tá? Meu patrão me manda embora. Se eu sofro um acidente amanhã, eu tenho direito ao auxílio à doença? Tenho, porque eu ainda estou na minha qualidade de segurada, tá? E mantenho isso por 12 meses, tá? Aí temos uma outra situação. Qual que é a outra situação? 12 meses por afastamento de segregação compulsória, certo? O que é isso? Hoje ainda a gente tem um controle muito maior. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham que ser isoladas quando elas estavam com tuberculose. Isso são doenças de segregação compulsória. Isso é, você tem que ficar afastado de todos. Porque você pode contaminar muita gente. Se tivesse um com tuberculose aqui, está todo mundo contaminado. Hoje tem um tratamento que controla, não precisa. Tá? Que é um caso recente, H1N1. O que aconteceu? A pessoa ficava isolada. Estava virando uma epidemia. Isolava a pessoa. Tá? Então, se ela é afastada do seu trabalho, ela mantém a sua qualidade de segurado. Tá ok? Qual que é outra situação aí? Forças Armadas, não tem aí? As Forças Armadas? Pessoal que tem que prestar serviço obrigatório para o Exército. Quando ele sai, quanto tempo que ele mantém a qualidade de segurado? 3 meses, isso aí. Então, nas Forças Armadas. E o outro caso aí? O nosso segurado facultativo. Quanto tempo depois que ele deixa de contribuir que ele perde? 6 meses. Agora vamos para alguns detalhes a mais, que pode confundir você na hora da prova. Essa figura aqui, ó. Tem 12 meses sem contribuição, certo? Certo. Mas pode ser acrescentado mais 12 meses. Se ele contar com mais de 120 contribuições, o que daria
10 anos de contribuição para a Previdência Social. E pode também aumentar em mais 12 meses se ele estiver em desemprego involuntário. O que é isso? Tem duas situações. Eu sou empregada. Eu peço a conta para o meu patrão. Isso é desemprego voluntário ou involuntário? Voluntário. Eu quis. Agora o meu patrão me manda embora. Isso é involuntário. Eu vou lá pedir o seguro-desemprego, não vou? Sacar FGTS. Isso aqui comprova essa situação. Tá? Chega lá, ó, recebi seguro-desemprego. Me dá mais 12 meses. Então, eu posso atingir até 36 meses na qualidade segurada. Posso ficar até 36 meses, tá? Posso ter todas essas situações, ou só essa situação de desemprego, tá? Eu fico amparada pela Previdência. Se eu precisar, se eu sofrer um acidente, eu estou assegurada. E quando eu perder? Abraço. Não tenho direito ao auxílio-doença. Mas tenho direito a me aposentar por idade? Tenho, tá? Então, independe dessa qualidade, a aposentadoria por idade, tá? Ou a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá ok? Oi, Lília, tudo bom? Oi, fale. Olha só, tem uma pergunta de um aluno aqui, você pode responder online? A pergunta era o seguinte: gostaria de saber, primeiro é o Wagner Bernardo, eu não estou identificando onde ele é, do Rio de Janeiro. Ô, Wagner, um abraço, tá? A pergunta dele é a seguinte: gostaria de saber, nos casos em que o pensionista mulher, pensão temporária, existe uma pensão em que a mulher só perde se casar. Só perde se casar? É. Não, isso aí é no regime lá para os militares, tá? Que nem eu estava explicando aqui agora. Aqui vai depender, para a qualidade de dependente, aqui não importa homem ou mulher, tá? O cônjuge, companheiro, filho, homem ou mulher, não importa, tá? A nossa Constituição igualou as mulheres aos homens. Nós somos iguais em direitos e obrigações. Essa situação que a mulher, né, ela recebe uma pensão por morte, se ela casar, ela perde, isso é lá de um regime dos militares, é um regime próprio. Não existe isso na Previdência. O que acontece? Que nem eu falei, se eu me caso, tá, com 17 anos, eu estou emancipada. Meu pai morre quando eu tenho 18, eu não tenho direito. Se eu me casar depois, já ocorreu o fato, tá? Então, cuidado, isso aí não perde, isso aí é um regime próprio lá dos militares, tá? Não tem nada a ver aqui com o regime geral de previdência social, tá? Aqui, a mulher vai perder se casar antes, assim como o homem, tá? Vai perder, porque para o INSS, a nossa emancipação civil, pelo Código Civil, é 18 anos. A partir dos 18 anos de idade, eu sou dona do meu nariz, bem dizer, né? Aqui, eu sou dependente até os 21 anos. Então, a Previdência ainda dá uma brechinha, dá uma esticadinha. Se até os 21 anos, você é dependente. Se ocorre esse caso de emancipação, por exemplo, o casamento, eu perco. Só que anterior ao fato, isso que vai ser apurado. Tá? Meu pai morreu, já era casado, eu estou emancipada. Tá ok? Então, vamos continuando aqui. Fale, querida. Seguinte, ela perguntou aqui se esses 12 meses conta para aposentadoria por tempo de contribuição, né? Não, o que vai contar é aqui, ó, gozo de benefício, tá? Então, por exemplo, se você tiver em auxílio-doença, você ficar lá 10 anos recebendo auxílio-doença, tá? Isso aí vai contar como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Tá ok? Então, vamos lá. Então, eu posso ter a situação de 12 meses por 120 contribuições ou 12 meses... com desemprego involuntário, tá? Então, são essas situações que eu vou mantendo essa qualidade segurada, esse período de graça, tá? É necessário para ter direito aos benefícios, tá? Essencial. A não ser a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Eu já posso ter perdido a qualidade segurado e pedir minha aposentadoria se eu cumprir a carência, que é o tempo mínimo exigido
para ter direito a certos benefícios. Tem benefícios que não vai exigir esse tempo mínimo de contribuição, enquanto alguns outros vão obrigar. Ó. Tem que ter, por exemplo, o auxílio doença, que a gente vai falar, 12 meses, a regra. Tá ok? Então, cuidem aqui com isso aqui. Manutenção da qualidade de segurado. Quando eu perco a qualidade de segurado? Sim. Todos. Ele perguntou aqui se esse direito a 36 meses, né, é só segurado facultativo. Aqui seria o segurado obrigatório. Né? Então, quem fica desempregado involuntariamente, por exemplo, é só o empregado que vai ficar desempregado voluntariamente. O facultativo, ele vai ficar aqui, ó, só 6 meses. Então, o facultativo, ele não entra nisso aqui. Isso aqui é só para os segurados obrigatórios, tá? Cuidado. Então, essa regra que pode aumentar até 36 meses é só segurado obrigatório. Segurado facultativo está limitado aqui, ó. 6 meses e acabou. O segurado facultativo não tem como fazer uma contagenzinha a mais. É só os segurados obrigatórios. Fale. Uhum. Isso. Vamos lá. Vamos falar do retido. Então, vamos lá. Do presidiário. Aquele que sai em liberdade. Ele pode estar retido ou recluso. Pode falar a tua pergunta. Ele está preso, não está exercendo atividade nenhuma, ele pode ser facultativo. Ele pode recolher facultativo, tá? Só que o que acontece? Aqui não é todo presidiário, cuidado. Aqui é aquele presidiário que era segurado da Previdência. Então, vamos supor, eu hoje estou trabalhando e cometo um furto aqui. Eu pego a carteira aqui da nossa colega, sem ela perceber. Faço um furto. Vou para a cadeia. Eu contribuo para a Previdência. Eu vou deixar de contribuir porque eu não vou estar exercendo mais uma atividade remunerada. Estou lá na cadeia sem trabalhar, sem fazer nada. Perdi o emprego, estou sem nada. Mas eu era contribuinte. Portanto, vamos supor que eu seja condenada a 3 anos. Depois que eu cumpro essa minha pena, eu vou embora. Saio da cadeira, cumpri minha pena, estou em liberdade. A partir daí, eu tenho 12 meses mantendo a qualidade segurada. Tá? A partir do meu livramento. Tanto da reclusão, tá? Quando estiver retido ou recluso. Sem problema nenhum. Fale. Elas vão responder ali para eles? Pessoal aí que nos acompanha no Brasil, vai ter gente aqui respondendo as suas questões, tá ok? Vai ter gente, 2 pessoas aqui, que estarão respondendo as suas dúvidas, as suas questões em direito previdenciário, tá ok? Vamos continuar agora a nossa aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato aqui com o pessoal que vai te responder, certo? Então, vamos lá, continuando o presidiário, tá? Então, aquele que está recluso, aquele que está ali cumprindo a sua pena definitivamente, ou aquele preso provisório, depois que ele sai, ele tem 12 meses de qualidade de segurado. Mas cuidado, que pode aparecer na tua prova. É qualquer um, qualquer presidiário? Não, o cara tinha que ser segurado da Previdência Social. Tá? Se ele foge da cadeia, né? Aí é outra questão, né? O cara fugiu da cadeia, desaparece. Ele tinha que estar cumprindo a pena dele, né? Mesmo assim, ele vai estar em recaptura, podendo até descontar. Né? Só que o cara também não vai nem poder trabalhar, né? Aqui esse princípio da manutenção da qualidade vai muito mais pelo sentido assim. Tanto ele saindo em liberdade condicional, provisória ou definitivamente, tá? Ele vai ter oportunidade de recomeçar, de encontrar um emprego, tá? Aí o do fugitivo já fica meio complicado, porque o cara não vai nem poder conseguir ter emprego. A questão do fugitivo vai ser bem interessante no auxílio reclusão. No auxílio reclusão, por exemplo, os dependentes estarem recebendo, tá, esse auxílio, ele é suspenso, até que ele volte para a cadeia. Tá? Então, ele deveria estar ali cumprindo aquela pena dele.
Tá? Aqui ele vai manter a qualidade se ele sai em liberdade, né, da sua reclusão, tá? Você estava retido, recluso, e sai em liberdade. Isso vai prejudicar, a fuga vai prejudicar muito lá no auxílio reclusão. Que daí os dependentes param de receber o benefício com a fuga dele. Tá ok? Perfeito! Ó a pergunta do nosso colega. Na questão dos presídios, que eles trabalham internamente. Como é que fica a situação desse cara? Contribuinte individual. Ele pode contribuir para a Previdência. Ele está ganhando uma remuneração, ele é um contribuinte individual, tá? Ganha um dinheiro com isso, ele trabalha e tem renda, ele ganha por esse trabalho, ele pode contribuir. Ou pode contribuir como facultativo. $30 anos? 30 anos do quê? 30 anos de reclusão? Está mantendo. 30 anos de contribuição. Eu estou lá paradinho. A partir do momento que eu sair, eu cumpri esses 30 anos, né? Na prática não vai cumprir os 30, né? Vai embora um pouquinho antes, tá? Mas tá lá, os 30 anos, certo? Essa pergunta do colega, né? O cara que fica 30 anos na cadeia, e agora? Tá? Ele vai manter a qualidade de segurado, cumpriu, vamos supor, os 30 anos. A partir do momento que ele sai, 12 meses mantendo a qualidade de segurado. Tá? Não importa o tempo da pena dele. Certo? Fale. Ele não, os dependentes. Isso aí, auxílio reclusão, tá? Já vamos falar lá do doença, tá? Nosso colega aqui, estão terminando essa parte aqui, manutenção. Já vou pular lá, tá? Para a tua pergunta. Nosso colega perguntou, tá, a família está recebendo auxílio reclusão. Pode? Ele fica doente na cadeia. Pode receber o auxílio doença junto? Já de antemão, não. Já vamos chegar lá, mas não pode, tá? Só terminando aqui, gente, quando que perde? Porque o nosso tempo está correndo. Quando que perde essa qualidade de segurado? Para ficar bem simples, o 16º dia do 14º mês. Você falou, peraí, mas você está falando que é 12 meses. Como assim? Ele vai perder a partir do 16º dia do 14º mês. Presta atenção. O cara para de contribuir em fevereiro, tá? Fevereiro. Ele vai ficar na qualidade de segurado até fevereiro, certo? 1 ano. Fevereiro, até fevereiro, ele está segurado. Então, o que acontece? Em março, ele deve começar a contribuir novamente para a Previdência para não perder essa qualidade de segurado. O que acontece? Por que o 14º mês? Porque a competência de março só é paga em abril. Então, se ele não pagar até o dia 15 de abril, ele perdeu a sua qualidade de segurado. Tá certo? Então, vamos passar agora para os benefícios, minha gente. Vamos lá que o tempo corre. Auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria. Fale. Oi? Presidiário, exceção? Não é todos. Ele tem que ser segurado da Previdência. Isso é, vamos supor que eu tenha ido para a cadeia, tá? A nossa colega perguntou qual que é a exceção do presidiário. Para o presidiário manter a qualidade de segurado, ele deve ter vínculo com a Previdência. Isso é, eu sou presa hoje, eu nunca contribuí 1 centavo para a Previdência Social. Nunca paguei uma contribuição na minha vida. Vou cair nessa regra? Não, porque eu nunca paguei nada, eu não tenho vínculo, tá? Eu tenho que ter vínculo com a Previdência, certo? Então, vamos falar agora dos benefícios por incapacidade. Não vai dar tempo da gente falar de todos os benefícios, tá? Caso vocês tenham dúvidas sobre esses benefícios, estou à disposição no e-mail, no corredor, onde você quiser, tá? Nem tanto, né? Tem momentos determinados, não vai ser assim onde quiser, né? Essa frase ficou muito, né? Não, tá? Tem meu e-mail de contato, certo? Boca vermelha, né? Tá? Não é qualquer momento. Ai, que vergonha. Seguinte.
Meio e meio, tá? Meio e meio no corredor do Alfa, certo? Quem quiser ir no meu escritório também deixo, tá? Só marcar o horário. Eu deixo, tá? Não é qualquer momento. Vamos lá. Benefícios por incapacidade. O que é incapacidade? Você tem uma deficiência para trabalhar, tá? Entre esses três, o auxílio acidente, na verdade, ele é uma indenização. Por quê? Aqui você tem uma palavra-chave para a sua prova. Redução. Redução da capacidade laborativa. Tá? Isso é, você vai ter uma dificuldade para fazer uma atividade, para exercer a sua atividade. Tá? Ou você não consegue mais exercer a sua atividade, mas passando por uma reabilitação custeada pela Previdência, você consegue exercer outra, mas ficou com uma sequela. Auxílio acidente. Então é o quê? Sempre aparece assim. Depois da consolidação das lesões. Isso é, depois que você sofre um acidente. Acidente de trabalho? Qualquer acidente. Todo mundo liga isso aqui, acidente de trabalho. É qualquer acidente. Inclusive o de trabalho. Mas eu posso estar indo para a praia no fim de semana, sofro um acidente de carro. Esse acidente, depois de eu fazer cirurgia, fazer todo o tratamento, eu fiquei com sequelas que reduziram a minha capacidade de trabalho, eu vou ter direito ao auxílio acidente. Atenção, eu particularmente, eu sou contribuinte individual da Previdência Social. Eu tenho direito? Não. Quem tem direito? O empregado, o segurado especial e trabalhador avulso. O último concurso do INSS contou uma historinha muito triste de uma empregada doméstica que sofreu um acidente. Falou que ela teria direito. Tem? Não, não tem direito. É só esses três, tá? O que interessa? Por que eu falei acidente de trabalho? O acidente de trabalho só vai ter uma diferença. Depois que você recebe o auxílio doença, por exemplo, você sofre um acidente de trabalho, tá? Está lá no seu trabalho e cai um tijolo na tua cabeça, você vai parar no hospital, fica internado 30 dias, fica mal, recebe o auxílio doença, tá? Por esse período. Depois que cessa o teu auxílio doença, depois que você para de receber o auxílio doença, está retornando para as suas atividades, aí você tem uma estabilidade de 12 meses no trabalho. Tá ok? Depois que cessa, então, esse auxílio, você tem uma estabilidade de 12 meses. Tá? Então, o auxílio acidente, já que a gente começou nele mesmo, ele é uma indenização. Ele não vai substituir tua remuneração. Você pode voltar a trabalhar, uma dificuldade, recebendo o auxílio acidente. Então, ele cumula com todos os benefícios, cumula com o teu salário, menos a aposentadoria. Você só vai perder o auxílio acidente quando você se aposentar, tá? Então, esse é o benefício também. Cuidado na prova. Se aparecer que o segurado está recebendo o auxílio acidente e ele recebe menos de um salário mínimo, isso está correto ou não? Sim, esse benefício pode ser inferior a 50%. Tá? Pode ser, sem problema nenhum, inferior a salário mínimo. Tá? 50% apurado lá do salário-benefício. Tá? Não vamos entrar agora em valores, porque eu teria que explicar todo o salário-benefício. Tal. Vamos lá. Então, o auxílio-acidente, ele é uma indenização. E o auxílio-doença? Ele é temporário. Cuidado, ele é temporário. Você recebe ele somente por um período. Hoje eu sofri um acidente, fui parar no hospital, fico ali internada 60 dias. Nesse período, eu estou recebendo o auxílio doença. Depois de 60 dias eu me recupero, faço todo tratamento e volto a trabalhar. Não me deixa sequela nem nada. Ou pode deixar. Se me deixar sequelas esse meu acidente, depois desse auxílio doença eu passo a receber o auxílio acidente. Pergunta, o auxílio acidente pode ser cumulado, isso é, você pode receber junto com o auxílio doença? Não. Mentira. Claro que você pode.
Cuidado, olha a pegadinha. Tem duas situações. Tem uma situação que pode e outra que não pode. Quando que pode? Eu sofri um acidente de carro, me deixou com sequelas e eu estou recebendo o auxílio acidente. Passado um ano, eu acabo contraindo pneumonia. Fico internada lá 60 dias com pneumonia. Tenho direito ao auxílio doença? Tenho, porque é outro fato. Não vou ter direito a acumular auxílio acidente com auxílio doença sobre o mesmo fato. Tá? Se tiver que ser reaberto, sobre o mesmo fato, sobre aquele mesmo acidente. Tá? Aí não pode acumular. Vamos lá então, auxílio doença temporário. Pegadinha de prova. Aqui, a incapacidade, tá? Ela pode ser total ou pode ser parcial. Tá? Certo? Totalmente ali, sem nada, ou pode ser parcial. Se aparece isso, parcial, o segurado facultativo tem direito? Pegadinha de prova. Sabe por quê que ele não tem direito? Porque o segurado facultativo, em regra, ele não está trabalhando. Ele não ganha renda nenhuma. Então, se temporariamente é uma incapacidade parcial, tá? Quebrou o braço e a perna, vai prejudicar? Não, a regra não. O empregado pode prejudicar? Pode. Tá? Seguinte, esse auxílio-doença é devido para todos os segurados? Esse sim, esse todo mundo tem direito, tá certo? E vamos falar agora rapidinho também da aposentadoria por idade, para a gente passar para a pensão por morte, que todo mundo adorou falar um pouquinho de pensão por morte, né? Tá todo mundo querendo receber pensão por morte, né? Querendo ficar com benefício. Ai, que horror, né? Não, não quer não. Aposentadoria por invalidez. Isso é, aqui você não pode mais exercer atividade nenhuma. Aqui você está incapaz temporariamente para a sua atividade. Tá? Você não está podendo, você fez uma cirurgia, você sofreu um acidente. Aqui você não está podendo mais trabalhar. Então, olha a palavrinha que aparece geralmente nas provas. Insuscetível de reabilitação. Pegadinha, já caiu na prova. Insuscetível de reabilitação. Isso quer dizer que a aposentadoria por invalidez jamais vai poder ser retirada do segurado que a recebeu? Isso é, uma vez aposentado por invalidez, sempre aposentado? Você morre aposentado por invalidez? Não, isso aí. Pode até morrer. Pode ser que você nunca mais se recupere. Mas, por estar ali considerado insuscetível de reabilitação, não quer dizer que você não possa, posteriormente, vir a ser novamente capaz. Tá? Por quê? O INSS tem serviços, né? Inclusive de reabilitação. E você que está inválido, ele vai custear ainda. Você só não é obrigado a fazer transfusão de sangue e cirurgia. Só. O restante você é obrigado a fazer. Não quero fazer fisioterapia. O INSS vai cortar a tua aposentadoria. Cessa. Você só não é obrigado, já foi questão de concurso, a fazer cirurgia ou transfusão de sangue. Só. Tá? O restante, você é obrigado a passar. Senão, corta a tua aposentadoria, certo? Então, ali, ó, vai aparecer sempre aí, suscetível de reabilitação. Mas caso ele se reabilite, tá? Totalmente, ou em menos de 5 anos, cessa a aposentadoria. Acaba a aposentadoria, se ele é empregado e pode voltar a trabalhar na empresa. Caso os demais segurados, por exemplo, eu, contribuinte individual, tá? Eu seja aposentada por invalidez. O que acontece? Essa aposentadoria, eu me torno capaz novamente. Ela vai diminuindo depois de um tempo. Ela vai cessar também. Mas como? Vamos supor que eu fiquei 1 ano aposentada por invalidez. 1 ano. Tá? Acabando esse ano, eu fiquei capaz novamente. Só vai cessar a minha aposentadoria depois de 6 meses, tá? 2 meses. Ela vai cessar depois de um tempinho, até que eu possa me restabelecer novamente e trabalhar, tá bom? Cuidado com isso. Carência. Outro ponto importante. Carência, isso é quanto que eu preciso contribuir para ter direito.
Quanto que eu preciso contribuir para ter direito ao auxílio acidente? 12? 0. É sem carência. Por quê? Eu não posso falar para ninguém não sofrer um acidente, certo? Falar, minha querida, você está contribuindo hoje para a Previdência, certo? Certo. Você passou hoje. Seguinte, em 12 meses você não sofre acidente, pelo amor de Deus, senão você não vai ser barata. Dá para falar isso? Não dá. Acidente é acidente, você não tem como prever, não tem como controlar, certo? Portanto, não tem carência. E a aposentadoria por invalidez? Tem carência? Tem. E auxílio-doença? Também. 12 contribuições se for comum. Se for acidentário, 0. Não tem carência. Isso é, se o auxílio-doença, eu for pegar o auxílio-doença por causa que eu tive câncer, eu tenho que ter 12 contribuições. Se eu sofri um acidente, aí é 0. Tá certo? Minha gente, vamos para o exercício que o nosso tempo está correndo. Daqui a pouco o tempo corre já. Senão, não dá tempo da gente ver os nossos exercícios. Mais uma vez, repito para você que está em todo o Brasil nos acompanhando, quem estiver aqui, meu e-mail. No meu e-mail no corredor, tá? Não em qualquer lugar. Pode me encontrar, pode mandar e-mail que eu respondo as dúvidas de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida aqui, pode me mandar, pode perguntar que eu estou à disposição de vocês. Certo? Vamos lá então corrigir nossos exercícios? Primeira questão. Caiu para analista do Seguro Social. Regina, servidora pública, titular de cargo efetivo municipal. Nessa situação, caso deseje melhorar sua renda quando chegar o momento de se aposentar, Regina poderá afiliar-se ao regime geral de previdência social. Certo ou errado? Errado, perfeito. Porque ela é servidora pública, titular de cargo, né? Já deixa ali bem claro que ela está vinculada a um regime próprio, né? A questão poderia estar melhor formulada, está ali colocando que está no regime próprio, né? Mas já te dá a entender, está errado. Artigo 201, parágrafo 5º da Constituição. 2, também do analista. Uma professora de ensino fundamental de âmbito municipal que esteja amparada por regime próprio de previdência e ministre aulas particulares em sua residência, estará dispensada de recolher contribuições ao INSS, quanto à remuneração que receba proveniente da atividade de professora particular. Certo ou errada? Errada, como nós já vimos, né? Ela pode estar vinculada ao regime próprio, mas se ela se enquadra na situação de segurado obrigatório do regime geral, ela deverá contribuir também. Vamos lá, próxima. 3. João, advogado, estabelecido em Aracaju, onde exerce exclusivamente a advocacia privada, foi convidado pelo juiz federal titular da primeira vara da capital sergipana a ocupar cargo em comissão de diretor da secretaria daquele juízo. Nessa situação, caso aceite o convite, João será assegurado obrigatório do regime geral de previdência social, na qualidade de empregado, enquanto ocupar o referido cargo. Certo ou errado? Certíssimo. Isso aí. Cargo em comissão é considerado empregado para o regime geral. 4. Em regra, independem de carência, isso é, você não precisa contribuir as seguintes prestações: pensão por morte, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Aposentadoria por invalidez, certo? A regra é, tem que ter as 12 contribuições. Rapidinho aqui de pensão por morte, tá? Seguinte, pensão por morte, tá? Teve uma alteração importante. Então, a pensão por morte devida para os dependentes do segurado, naquelas classes. Teve uma alteração referente àquele
deficiente mental, intelectual. Qual que foi a alteração? Esse dependente, tá? Isso é, o inválido, se ele estivesse trabalhando, ele estaria perdendo a sua pensão. Esse deficiente, ele poderá trabalhar, inclusive ser microempreendedor, tá? Ser um pequeno empresário. Ele poderá trabalhar. Se ele estiver exercendo uma atividade remunerada, trabalhando, ele vai ter somente uma redução de 30% da sua pensão, tá? Esse que é o detalhe, ele tem uma redução de 30% do que ele recebe, tá? Essa é a alteração que veio com a lei 12.470 de 2011, tá ok? Só essa redução, tá? Altera lá a questão de pensão por morte, tá ok? Pergunta aos colegas, só esse deficiente intelectual, mental? Sim, é esse aí, tá? Uma coisinha que eu quero falar sobre pensão por morte, bem rapidinho para a gente continuar as questões, tá? A gente tem o dia de início de benefício, tá? Chama de DIB. Na prova de vocês vai aparecer, tá? Dia do início do benefício, tá? Data do início do benefício. Temos também a data de início do pagamento. Olha a questão que caiu no último concurso, tá? Seguinte, pensão por morte, quando que você começa a receber? Quando que começa a contar para o seu recebimento? Da data do óbito. Ou, a regra, né, da data do requerimento, se após 30 dias o óbito, ou da sentença em caso de morte presumida. O que é morte presumida? O cara que desaparece. Ou do catástrofe, acidente que a pessoa tenha sofrido e não acha o corpo dela, por exemplo. Tá? A partir dessas datas. Seguinte, olha o que caiu lá. Falava que a dependente, né, era cônjuge, se eu não me engano, ela tinha entrado com o pedido, tá? 60 dias após o óbito. Tá? E a questão trazia, se a data do início de pagamento, né, seria a data do início, né? Seria a data do início do benefício, seria a morte. E todo mundo, não. Cuidado. A data do início, data do início do benefício é sempre o óbito. A data do pagamento que vai poder variar. Mesmo se eu peça após 30 dias, a data do início do benefício continua sendo o óbito. O que vai acontecer? A data do pagamento será a partir do requerimento. Entendeu? Se eu requerer dentro desses 30 dias, a data do pagamento, né, a DIB e a DIP serão a mesma data. A data que vai iniciar o pagamento e a data do óbito vai ser a mesma. Se passar de 30 dias, a data do início de benefício continua sendo óbito. Porém, eu só vou receber a partir do requerimento. Cuidado. Prescreve, tem as prescrições sim das prestações, tá? Então, se você pedir, por exemplo, daqui a uns 10 anos, você não vai receber 10 anos. Você vai receber a partir do momento que você requereu. A não ser resguardado o direito de menores, tá? Aí também vai ter uma prescrição, eles recebem um tanto atrasado. Mas tem prescrição também, tá? Tem prescrição das prestações, o que você vai receber, sem problema nenhum. Você não recebe retroativo, isso é, você não vai receber esses 60 dias, você recebe a partir do dia que você pediu. Isso. O dia do início do benefício é o óbito, mas você não vai receber desde o óbito, você vai receber só a partir do dia que você pediu, solicitou, tá? Que é o início daí do pagamento, tá? Cuidado com isso, questão sacana, tá? Vamos para frente nas questões? Então, esse é o principal da pensão por morte, grava essa redução, tá? 5. O segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições, até 6 meses após o licenciamento. Certo ou errado? Errado, é 3, né? Tranquilo. Viu? Isso aqui é prova de juiz federal. Tão bom, hein?
Vamos lá. Sexta, Rodrigo é servidor público estadual, ocupando o cargo efetivo de professor de ensino médio nos períodos matutino e vespertino. Tendo em vista a permissão do órgão em que trabalha, Rodrigo também leciona no período noturno em uma escola particular. Nessa situação, Rodrigo é segurado obrigatório tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social. Certíssimo. Duas provas caindo questões parecidas. Sétima, Getúlio é pastor evangélico e a igreja que exerce a atividade lhe dá todos os meses uma quantia em dinheiro, a título de ajuda de custo. Nessa situação, apesar de a igreja considerar tais valores apenas como uma ajuda de custo, na verdade, eles constituem uma remuneração, condição que torna Getúlio segurado da Previdência Social na qualidade de empregado. Certo ou errado? Errado. Sempre será contribuinte individual, tá? Nunca essas ajudas de custo serão consideradas remuneração e o pastor não vai criar o vínculo empregatício com a sua igreja. Sempre será contribuinte individual. Tá ok? 8. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, exceto se esta se deu em decorrência do cometimento de crime hediondo. Certo ou errado? Errado. Aqui tem duas questões porque ela está errada. Primeiro, não importa o crime que ele fez. Não importa o que ele cometeu, vai ter direito os dependentes dele ao auxílio reclusão. Outro detalhe para vocês cuidarem muito quando falar de auxílio reclusão. Anota aí. Baixa renda. Baixa renda. Se não tiver baixa renda, que os dependentes são segurados de baixa renda, não tem direito, tá? O segurado tem que ser baixa renda. A questão sempre traz isso, baixa renda. Então, aqui tem dois motivos porque ela está errada. Primeiro, independe do crime. O cara está cumprindo regime fechado ou semiaberto, tem direito, tá? Se ele está em liberdade, acabou o auxílio reclusão, tá? E tem que ser baixa renda. Não é qualquer segurado. Quem está aqui na sala, já perguntei para outras turmas minhas, deve ter recebido o e-mail do auxílio bandido. Né? Você aí em casa, você pode ter recebido esse e-mail, que era um absurdo, que recebia até R$3.000, família, só pelo cara estar preso. Não é bem assim. E não é qualquer segurado, qualquer dependente de segurado que terá direito. Tem que ser considerado baixa renda. E principalmente, ele tem que ter qualidade de segurado, contribuiu para a Previdência Social. Se nunca contribuiu para a Previdência, também não tem direito, não. Não ganha auxílio nenhum. Ou se perdeu a qualidade de segurado, também. Atenção com isso, tá? Fala. Pergunta do nosso colega. O cara vai preso, é baixa renda e tem 10 filhos. Como que vai ser? Os 10 filhos vão receber. Então, vamos supor, ele tenha direito, tá? Como baixa renda, não passa de R$900, tá? É 800 e pouquinho, hoje eu não lembro bem corretamente o valor do baixa renda, tá? 862? 860 com 62. 860 com 62. 63 já não é mais, né? Digamos assim. Só que a questão nunca vai trazer valores, ela vai trazer baixa renda. Vai estar escrito baixa renda, tá? Vamos supor que ele tenha direito, dê lá o benefício, o auxílio reclusão, dê direito a um salário de 700. Tá? Tem 10 filhos. Os 10 filhos vão receber 700? Os 10 filhos vão dividir R$700. Essa é a regra. Tanto a pensão por morte como o auxílio reclusão é o rateio, igual.
Então é isso que o e-mail trazia. O e-mail trazia que é o seguinte, cada filho ia receber um salário mínimo. Então o cara poderia receber, a família ia receber 3, 5 mil. Não. 700, vai dividir 700 com 10 filhos. Tá ok? Vamos lá, próxima questão, mais dúvidas? Tranquilo? Vamos para frente então. 9. Considere que Albertina tenha trabalhado como empregada da empresa FC Máquinas Limitadas durante o período de junho de 92 a dezembro de 2003, quando foi demitida. Ainda desempregada, em junho de 2006, sofreu um atropelamento que a incapacitou temporariamente para o trabalho. Nessa situação, Albertina não terá direito ao recebimento de auxílio-doença, porque já perdeu a qualidade de segurada. Certo ou errado? Errado, isso mesmo. Por que está errado? Ela tem mais de 120 contribuições para a Previdência Social. Ela ficou desempregada em 2006, certo? 2000? Não, ela contribuiu de 92 a 2003. Né? Então, ela tem mais de 120 contribuições, que dá mais de 10 anos. Tá? E ela foi demitida. E ainda desempregada em junho de 2006. Então, ela foi o quê? Demitida. Isso é voluntário. Então, ela tem direito, primeiro, ela teria 12. Mais 12 por esse desemprego. E tem mais 12 por ter 120 contribuições. Então, ela está 36 meses amparada pela Previdência. Portanto, quando ela sofreu o acidente, ela estava na qualidade de segurada. Fechou a questão. Próxima. 10. Sérgio é estagiário em uma empresa de informática, recebendo remuneração superior a 2 salários mínimos. Vamos tentar achar essa empresa, né? Seu vínculo com a empresa obedece o que dispõe a Lei 6494 de 77. Essa lei está revogada, tá? Na época do concurso era essa lei, mas agora existe uma nova lei, tá? Que regulamenta o estágio, tá? Não é mais a lei de 77, tá ok? É uma lei ali de 2008. Nessa situação, que disciplina os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e profissionalizante de ensino médio. Nessa situação, Sérgio, mesmo exercendo atividade remunerada, caso queira, poderá afiliar-se ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Certíssimo. Por quê? O importante é obedecer à lei de estágio. Pode ser remunerado ou não. Sem problema nenhum. O problema seria se estivesse em desacordo com a lei do estágio. Aí ele seria o quê? Empregado. Seria segurado empregado. Assim ele é facultativo. Contribui se ele quiser. Se ele não quiser, não precisa contribuir. Tá? 11. Atualmente, é possível a concessão de pensão por morte aos dependentes, mesmo que o segurado tenha falecido após perder a qualidade de segurado. Para isso, é indispensável que os requisitos para a obtenção da aposentadoria tenham sido preenchidos, de acordo com a legislação em vigor, à época em que os requisitos foram atendidos. Certo? Errado. Por que está mesmo que o segurado tenha falecido após perder a qualidade de segurado. É essencial, é um dos requisitos para a concessão de pensão por morte para os dependentes que o segurado, na época em que faleceu, tinha qualidade de segurado e o dependente que vai receber também, na época do falecimento, tem a qualidade de segurado. Então, a qualidade de segurado é essencial. Mas o requisito é ter qualidade de segurado. Então, ele pode ter todos os outros, né? Mas quais são os requisitos? Estar vinculado à Previdência. Não existe carência, tá? Então, não exige uma contribuição mínima. É a mesma situação do acidente. Como é que eu vou falar para você, ó? Você se filiou agora para a Previdência, começou a contribuir? Não morre
Até 12 meses. Você tem que contribuir 12 meses. Daí você pode morrer. Não tem como. A morte é incerta. Mas quais são os requisitos da pensão por morte? A colega está pedindo. Quais são os requisitos? O requisito é ter qualidade de segurado na época do falecimento. O dependente ter qualidade de segurado. Esses são os requisitos. Não. Não. Pergunta da colega. Se ele já tivesse complementado todos os requisitos da aposentadoria, mas não tivesse qualidade de segurado, vamos supor, aposentadoria por idade, você precisa ter no mínimo 180 contribuições. E ter uma idade de 65 anos se homem e 60 se mulher. Tá? Vamos supor que ele já tenha 180 contribuições. Tá? Mas seja homem e tenha só 60 anos. Portanto, ele não pode se aposentar. O trabalhador urbano não pode se aposentar. O que acontece? Morre. Vai ter direito? Não, porque ele não tem qualidade de segurado. A não ser que ele esteja contribuindo, mantendo a sua qualidade de segurado. Para a aposentadoria não é requisito. Agora, é requisito essencial para a pensão por morte ter qualidade de segurado quando falece. Não, quem vai receber tem que ter qualidade de dependente. A pergunta da colega, né? Então, seria assim, filha, eu teria que ser segurada da Previdência? Seria isso, né? Não, eu tenho que ter qualidade de dependente. Ter até 21 anos, ou ser inválido, aquelas situações que nós já vimos do dependente, tá? Então, cuidado, é requisito essencial para concessão de pensão por morte, a qualidade de segurado do falecido. Lilian, manda um abraço lá para Petrolina, o povo que está assistindo na internet, eles estão pedindo aqui. Petrolina, abraço aí para o povo de Petrolina. Estou muito satisfeita, muito feliz com a audiência de vocês, tá? Abração, excelentes estudos aí para vocês, viu? Tem mais gente aí para mandar abraço? Um monte de gente. Abraço para todo mundo que está mandando abraço para mim, viu? Beijo. Vamos lá, última questão então para encerrar? Vamos lá. 12. Tranquila essa pensão por morte? Então vamos lá. Para a concessão do auxílio acidente, é exigido tempo mínimo de contribuição. E o trabalhador deve ter qualidade de segurado e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades por meio de exame de perícia médica de previdência social. Certo ou errado? Errado. O auxílio acidente não é exigido carência. Não precisa ter um mínimo de contribuição. Tá certo, minha gente? Abraço para todo mundo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção, pela compreensão, tá? Qualquer dúvida, mais uma vez estou à disposição. Abraço para todo mundo aí no Brasil que acompanha a gente. Até mais.